Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração e hoje nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não estranhe, o meu aqui tá encapado e ele é bem velhinho, tá? Porque esse meu Evangelho segundo o Espiritismo aqui, eu comprei faz muitos anos e uso o mesmo ainda, tá? Então eu puxei um assunto aqui que eu peguei de uma postagem lá de um grupo, lá do grupo nosso do Facebook, o grupo Aprendendo sobre Mediunidade, lá no Facebook, alguém postou alguma coisa sobre fé e presunção. Eu achei, nossa, que texto legal, eu vou puxar isso lá do Evangelho, né, porque tinha referência do Evangelho, para trazer para um vídeo de inspiração. E olha só, o que ele fala lá no Evangelho, que é lá no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, tem um subtítulo, Poder da Fé. Mas eu não intitulei porque essas duas palavras, fé e presunção, é que me fizeram fazer o vídeo. Mas vamos ler o texto e vamos discutir para nós entendermos. Então ele diz, primeiro, como em muitas partes do Evangelho, segundo o Espiritismo, começa com um pedacinho da Bíblia e depois o que Kardec, né, considerava sobre isso. Muitas pessoas entendem errado que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritas, não é nenhuma outra Bíblia, é um livro, né, com passagens da Bíblia e essas passagens são comentadas e estudadas, só isso. Tá? Então começa assim com uma parte de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19, Mateus. E diz o seguinte: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus, em particular, e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Falavam do demônio, né? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá. E ele há de passar, e nada vos será impossível. Lembrando aqui que Jesus falava de expulsar demônios, e na verdade era um espírito, né? Era um espírito mau, era um mau espírito, estava mal naquele momento, tá? Era a tradução que eles tinham na época. E aí Kardec vem com suas considerações importantes. É certo que no bom sentido a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Olha aqui o que ele fala. Quando Jesus falava de montanha, não era ter o poder de mover uma massa de terra gigante, né? Isso mexe muito com a cabeça das pessoas que têm aquele ego, né? Que querem ter a sensação de poder e muitas vezes usam até a religião para isso, né? Então ele falava que é das nossas situações pessoais aqui, ó, das nossas resistências, a nossa má vontade, nosso egoísmo, interesse material, fanatismo, orgulho. Essas são as montanhas que nós temos que mover. Aí ele continua: a fé robusta confere, ela nos dá a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante, aquela que não tem certeza, é difícil de acreditar, né? Produz a incerteza,
a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-lo, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. Olha o que importante o que ele disse aqui, ó. A fé verdadeira é uma fé raciocinada, tá? Não é uma fé cega, não é uma fé religiosa que você faz sem olhar, sem saber as condições do mundo. Ele diz aqui, ó, fé que confere uma espécie de lucidez que antevê pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los. Ou seja, você analisando o cenário das coisas, você vê que existe a possibilidade. Não é? Por exemplo, fé em conseguir um emprego. Você sabe que você tem o conhecimento, que você tem o treinamento e você foi naquele lugar e você viu as possibilidades ali que você pode, que você pode conseguir chegar a conseguir aquele emprego. Então isso é uma fé raciocinada. É você realmente acreditar, mas com base em alguns indícios. Não quer dizer que você vai saber de tudo, né? Você não vai saber de tudo, porque tem uma pequena parte da fé que é a confiança em Deus, tá? Vamos seguir adiante, para a gente entender mais. A fé sincera e verdadeira, olha o que ele fala aqui, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Não é aquela fé violenta que as pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, que já saiu da razão, né? Já saiu do equilíbrio. A fé em Deus, a fé sincera é verdadeira e sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então ele fala aqui, que a fé calma, ela é apoiada pela inteligência, tá? A compreensão das coisas, tem a certeza de chegar até o fim. Agora, a fé insegura sempre é demonstrada com interesse. E quando esses interesses não são realizados, a fé torna-se furiosa. A pessoa que se diz com fé ataca os outros, as coisas, né? E é assim que muitas vezes nós fazemos, infelizmente, né? A fé calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Só repetindo, para nós internalizarmos esse conhecimento, né? Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. Essa é a principal frase que nós temos aqui nesse texto, né? Não confundir a fé com a presunção. A fé verdadeira se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que o simples instrumento da vontade de Deus nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Olha só, ele explica aqui, né, que fé está ligada à humildade. Nós temos que ter humildade, acreditar em Deus, mas compreender que Deus sabe o que é bom para nós. Muitas pessoas acham que Deus dá tudo como um pai, né, daquele que educa mal o filho, daquele que dá tudo sem pensar. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que é necessário para nós. Vou dar o exemplo de novo do emprego, né? Porque é um caso que acontece com muitas pessoas. Você quer muito um emprego, você acredita firmemente que vai conseguir e de repente você não consegue.
você recebe a notícia que não conseguiu. E aí você pensa assim, poxa, será que eu não tenho fé o bastante? Né? Isso afeta o sentimento das pessoas. Será que eu não tenho fé? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não quis me dar aquilo porque eu não mereço e deu para outro? É um pensamento muitas vezes errado, né? Porque você já pensou que aquele emprego não seria bom para você? Você já pensou que Deus protegeu você de certas decepções? De repente de ganhar menos, de repente de ser enganado, de repente de ser envolvido em coisas impróprias para você. Né? Você já pensou sobre isso? Você já pensou que de repente você perdeu agora, mas é porque vai ganhar um melhor depois? Ou Deus está dizendo, olha, você não está preparado para você precisa primeiro se preparar mais para você conseguir chegar neste emprego aqui mais importante, com mais conhecimento, com mais firmeza. Porque se eu te der agora, daqui a um mês você vai perder. Aprenda mais, conheça mais. Então estou dando exemplos para você entender um pouco como é que nós temos que compreender a fé e como Deus age, né, nessa nossa fé. E não esqueçam que ele diz aqui, ó, que aquele que é presunçoso na fé, que acha que Deus lhe dá tudo porque ele tem o poder da fé, tá? Ele tem orgulho e é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção de não conseguir aquilo que ele quer. Terminando essa parte, então ele termina dizendo assim, ó, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Olha a parte energética que ele fala, importante agora. A fé tem ação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer. Quando nós pensamos, a nossa energia mental mexe nos fluidos daquilo que nós desejamos. Tá? Vou ler novamente para nós entendermos melhor. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Consequências de uma lei natural. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Então viram que a nossa fé, aliada ao nosso desejo forte, a nossa força de vontade, ela mexe nas energias, nos fluidos e envolve aquilo que nós desejamos. E toda essa força, ela pode ser utilizada até para cura. Pode ser utilizada para abençoar, para canalizar energias quando você tem um ente querido, um amigo, precisando de ajuda, você pensar, meu amigo, que você receba agora a cura, a paz, o amor, a tranquilidade para você alcançar o que precisa. Olha só quantos potenciais nós temos e são pouco utilizados, ou quando se tem, às vezes é mal utilizado com o orgulho, com o egoísmo. Né? Mas a fé humilde, calma e movimentando os potenciais magnéticos, nós conseguimos fazer prodígios, como dizia Jesus. Né? Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui e mais esse dia de vídeo de inspiração, e falamos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o próximo vídeo de inspiração.